Olá, irmãos, olá, irmãs, amigos e amigas. Quero vos cumprimentar com um bom dia na paz do Senhor Jesus. Começa aqui mais uma edição da sua Escola Bíblica Dominical, a EBD Online da Assembleia de Deus Renovação, a nossa ADR. Para nós é um motivo de muita alegria poder retornar a este canal de comunicação para levar até vocês mais uma aula da nossa EBD. Quero agradecer a Deus por todos os ouvintes, por todos aqueles que têm assistido às nossas aulas, e nós temos sido imensamente abençoados por aulas magníficas, aulas maravilhosas que temos estudado durante essas últimas semanas. Quero fazer menção aqui à aula do último domingo, na qual estudamos uma pessoa, gente como a gente, estudamos a vida de José, e nós fomos imensamente abençoados pela ministração do pastor Gustavo, e a aula que repercutiu durante toda a semana, eu tenho certeza que marcou a vida de cada um de nós. E louvo a Deus, pois a Escola Bíblica Dominical tem atingido e tem alcançado diversas pessoas ao redor do mundo. As pessoas têm nos mandado mensagem e dizendo que realmente as aulas têm feito diferença na vida de cada um de vocês. E é por isso que estamos aqui mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus e contando com o apoio e as orações de cada um de vocês, para a cada domingo levar até vocês uma aula, um incentivo, uma reflexão que faça diferença na vida de cada um de vocês. Nós estamos estudando a lição da Escola Bíblica Dominical sobre os personagens do Antigo Testamento, sob a ótica e o foco de serem pessoas, de terem sido pessoas, gente como a gente. Já estudamos Enoque, já estudamos a mulher de Ló, já estudamos Abraão, já estudamos Josué, e hoje estaremos estudando um grande personagem bíblico. Eu diria um dos mais proeminentes personagens bíblicos, aquele que foi incumbido de liderar, de libertar e de conduzir o povo do Senhor à terra prometida. Estamos falando de Moisés. E Moisés é um personagem, como eu acabei de dizer, dos mais emblemáticos e dos mais importantes da Bíblia Sagrada, no seu Antigo Testamento, pois teve uma vida de alguns momentos muito interessantes. Ele, recém-nascido, escapou de ser assassinado e logo em seguida foi morar no palácio do rei, foi adotado pela filha do faraó. E depois cresceu, estudou, se tornou um grande expoente no Egito, e Deus o encaminhou para o deserto. E ali, mais um tempo, onde conviveu apenas com uma pequena família, com um rebanho de ovelhas, foi pastorear, e Deus falou com ele, o chamou de volta para o Egito para que libertasse o povo. Enfim, foi um personagem realmente. Depois teve o Êxodo, e ele liderou quase 3 milhões, ou aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas durante 40 anos pelo deserto, e isso é motivo de nós adorarmos e louvarmos a Deus, porque o Senhor também tem nos guiado, tem nos orientado através dos nossos líderes. Amém? Então, eu tenho certeza que essa lição de hoje, esta aula de hoje também trará grandes ensinamentos a respeito da vida de um personagem que foi gente como a gente. E para falar de um grande líder, é importante também frisar que teremos hoje a participação de um outro grande líder. E para nós é uma alegria muito grande, é uma honra e um privilégio receber nesta manhã para licionarmos para nós, para ministrar essa aula para nós, o nosso pastor presidente, pastor Paulo Silas Reis, o grande líder da Assembleia de Deus Renovação, ele que tem sido usado por Deus, tem nos direcionado, tem nos dado a direção do trabalho, a direção daquilo que o Senhor tem colocado em seu coração. E nós somos muito alegres e privilegiados de ter
nosso pastor, pastor Paulo Silas Reis, como nosso líder, como nosso comandante. Então, sem mais delongas, eu quero convidar nosso pastor Paulo Silas Reis, que tome a direção desta aula e que o Senhor o abençoe e o guarde e que a sua ministração possa falar a cada coração nesta manhã. Pastor Paulo, a sala é do Senhor, que tenhamos todos uma excelente aula. Amém. Eu quero, neste momento, cumprimentar a todos os meus irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão aí sintonizados na EBD da ADR. Quero cumprimentar os nossos superintendentes, pastor João Marcos, pastor José Oscar, a todos os professores e professoras, a todos os alunos que sempre têm tomado tempo e se dedicado, né, nesse trabalho maravilhoso que é a Escola Bíblica Dominical. Hoje, Deus nos permite falar para vocês num pensamento, um estudo sobre a vida dos personagens que continuamos aí, e eu quero agradecer também o editor da nossa revista, pastor Samuel Câmara, e toda a sua família, irmã Rebeca, o Felipe, o André, que Deus recompense vocês e derrame muitas bênçãos e sempre abra a mente para fazer coisas boas e nós estejamos compartilhando com o povo de Deus, com aqueles que precisam, necessitam da intervenção divina. Nós louvamos a Deus por vocês, louvamos a Deus por todos os membros da nossa igreja que têm dedicado, mesmo em tempo de pandemia como estamos, não têm deixado de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia Sagrada. E hoje a lição que nós vamos estudar é a lição que tem como título Moisés, o grande líder de Israel. Temos como leitura bíblica Êxodo capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 12, que estarei lendo daqui a pouco. O texto áureo é Êxodo capítulo 3, versículo 10, onde diz assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Verdade prática, que é bom que você ouça e entenda também a verdade prática, que é praticamente um resumo, né, dessa lição de hoje de Moisés, o grande líder de Israel. A verdade prática diz assim: liderança autêntica está relacionada com caráter, coerência e exemplo. O exemplo é muito importante, a coerência é muito importante, e por que não dizer o caráter que marca a pessoa. E o caráter desse homem chamado Moisés foi muito marcante e foi mudado, foi transformado pela ação de Deus Todo-Poderoso. Eu falei que a lição ela está tomando como base o livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia Sagrada, o capítulo de número 3, versículos 8 até o 12, que diz assim: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou e que te envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Que coisa maravilhosa, extraordinária, essa história de Moisés, o grande líder de Israel. É bom entendermos que
que a história de Moisés não dá para a gente resumir numa lição de aproximadamente 40, 50 minutos, não é? Mas pelo menos dá umas pinceladas gerais, e nós queríamos abordar aqui pelo menos o que indica a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, onde tem alguns tópicos, e o primeiro deles é Moisés, seu nascimento e vida. Entendemos então que Moisés, ele nasceu na terra do Egito. Alguém pensa que Moisés não nasceu no Egito, mas ele nasceu no Egito, porque se formos voltar um pouquinho a história, aproximadamente uns 400 anos, nós vamos lembrar que Jacó, o grande patriarca, com seus filhos, com a sua família, não é? Já estava lá no Egito José, que foi escorraçado pelos seus irmãos, dado como morto. A próprio Jacó pensava que ele estava morto, mas depois que aconteceu o cumprimento de algumas profecias através de visões que foram interpretadas por José lá no palácio do Egito, então ele profetizou 7 anos de fartura e depois 7 anos de muita pobreza, muita necessidade, muita fome. Eles deveriam armazenar, deveriam então tomar cuidado para que nos 7 anos de fartura não gastassem tudo, e nos 7 anos de escassez eles tivessem o que comer. É justamente o que está acontecendo. Muitas famílias, muitas pessoas que ganharam bem, viveram bem financeiramente e até espiritualmente, tiveram momentos assim fantásticos, extraordinários, onde tinham uma dedicação inteira na presença do Senhor, mas não aproveitaram, não guardaram no seu depósito, não é? Espiritual, e o depósito também material, quando falamos de coisas financeiras, e agora na pandemia ficaram prejudicados, porque a fome pode chegar a qualquer momento. Havia sido profetizado 7 anos de fome, então eu estou retrocedendo mais ou menos 400 anos e terminando que o povo então ficou faminto e todos iam para o Egito para procurar alimento, para adquirir alimento, e justamente quem estava no comando era José. Deus sempre prepara um José para alimentar o povo. Deus prepara um José para saciar as pessoas, para alimentar as pessoas, para restaurar as pessoas. José foi um homem que outrora foi escorraçado, foi preso, uma história muito ruim, mas agora estava no comando para restaurar toda a vitalidade daquele povo. E Jacó realmente foi para lá e eles se instalaram no Egito, porque agora o Egito era muito melhor do que Canaã. Canaã não tinha comida, Canaã não tinha coisa boa, Canaã só tinha miséria, coisa ruim. Então vieram e se instalaram às margens do rio Nilo, e às margens do rio Nilo eles se instalando porque era uma terra fértil. Parece-me ver, quando eu estive lá à beira do rio Nilo, eu olhei aquela lama, lama preta, escura, à beira do rio Nilo, mas sabemos que era fértil. Então ali, eles se instalaram por ali com cabanas, e montaram cabanas, e as famílias continuaram trabalhando, mas os faraós queriam destruir os hebreus, tinham medo dos hebreus, porque principalmente os homens, se aumentasse a quantidade de habitantes, eles eram uma ameaça para o povo do Egito, e eles tinham medo, os governantes tinham medo. E nesta época, justamente, do Êxodo, nós sabemos que os estudiosos, historiadores, eles divergem um pouquinho de data, mas foi mais ou menos no ano 1300 antes de Cristo, mais ou menos, que aconteceu o Êxodo. E nessa época estava governando Ramsés II. Ramsés II, ele tentou várias vezes acabar com os hebreus,
quando ele olhou e assustadamente entendeu e viu que tinha mais ou menos 600 mil pessoas, 600 mil hebreus. Ele ficou assustado. Falou, se esse povo cria um líder aí dentro, adquire força política, militar, eles vão acabar com a gente. Então vamos dar um jeito de acabar com eles antes. Ramsés tentou algumas vezes. É importante pensarmos que nessa época eles tentaram com um propósito. Primeiro deles era fazendo uma escravatura, uma escravidão para o povo, para os hebreus. Então falaram, vamos escravizá-los, dar trabalho duro para eles, pelo menos eles vão ficar inférteis, não vão chegar em casa cansados, derrubados, machucados, e vamos então diminuir a população dos hebreus aqui no Egito. Era o pensamento de Ramsés II, e realmente ele tentou, mas quando ele olhou 600 mil homens, 600 mil pessoas ali aproximadamente, era muita gente. Ele falou, vamos fazer uma segunda tentativa. Se essa primeira tentativa de escravidão não está dando certo, fracassou, então é bom que você guarde essa palavra, fracassou a tentativa de Faraó. Hoje, espiritualmente, já vamos colocar, contextualizando, porque se nós estudarmos a Bíblia sem pensar, sem contextualizar, colocar no nosso século 21, nós não traremos nenhum benefício para a nossa vida. Então é bom que você contextualize todos os textos da Bíblia Sagrada. Então, Faraó, representando o grande opositor do povo de Deus, dos hebreus, ele tentou e fracassou. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, que está participando comigo dessa escola bíblica dominical, eu quero dizer para você que Satanás, o diabo, o antagônico das nossas vidas, do povo de Deus, ele sempre fracassará. E ele fracassando a primeira vez, ele não desiste, ele tenta a segunda, ele falou, vamos fazer outro modo para acabar com esse povo. Aí ele inventou um infanticídio, né? Esse infanticídio era com as parteiras, chamou as parteiras hebreias, duas delas, Sifrá e Puá, e falou, olha, vocês vão matar todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino que nascerem lá nas cabanas dos hebreus, vocês vão matar porque eles não podem prosperar. E elas foram, e certamente com a visão de Deus, com o pensamento de Deus, com o sentimento de Deus, na direção do Espírito Santo de Deus, elas temeram e falaram, é melhor nós desobedecermos ao nosso governante, a Faraó, mas obedecemos ao nosso Deus. Elas desobedeceram parcialmente, porque quando elas foram convocadas para chegar no palácio para dizer, por que os hebreus continuam multiplicando? Porque era multiplicando, aumentando, mesmo vocês matando as crianças, estão crescendo, estão aumentando. Aí elas falaram, olha, Faraó, nós, com muito respeito, dizemos uma palavra que eu queria trazer para você, mulher, crente, serva de Deus, tem no teu coração, essa palavra alegra o nosso coração. As mulheres, a Sifrá e Puá, as parteiras hebreias, elas disseram, olha, fracassou esse plano também desse infanticídio, porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. Então você, minha irmã, é diferente. Você que é povo de Deus é diferente do povo do mundo. É diferente do povo que vive debaixo do jugo do pecado, que vive debaixo da prática pecaminosa. Você que pertence a Deus, você é diferente. Elas falaram para Faraó, elas são mais espertas. Quando nós chegamos lá, elas já ganharam um neném, já deram à luz e nós não conseguimos pegar.
elas falaram a verdade, porque as hebreias eram espertas mesmo, mas elas davam um jeitinho de não ver onde elas colocavam as crianças, e assim também foi com Moisés. A mãe de Moisés tem um nome interessante, já vamos entrar então na parte familiar de Moisés. O nome dela, Joquebede. Joquebede, a mãe de Moisés, ela é uma mulher muito inteligente, muito sábia, conhecedora da palavra de Deus, porque naquele tempo não tinha Bíblia como nós temos hoje, mas tinha os ensinamentos de Deus direto ao coração do povo hebreu, temente ao único Deus poderoso, e ela era uma fiel, temente ao Senhor. Então, Joquebede, que o significado do nome de Joquebede é tão bonito, tão significante para nós também, porque Joquebede significa para nós hoje também uma palavra que traz para nós uma luz, porque o nome Joquebede significa esplendor divino. E o marido de Joquebede, o pai de Moisés, chamava Arão, não é Arão, Arão, ele significava também povo exaltado. Aí nessa simbiose do povo exaltado com o esplendor divino, nasce Moisés, o grande líder do povo de Israel. Que maravilha, uma família abençoada. Mas talvez você pensa, mas família de crente, família de cristão, família que obedece a Deus, os filhos são todos bonzinhos, são muito bons, a família abençoada, não tem nenhuma erva daninha ali no meio. Ela tinha uma irmãzinha chamada Miriam, muito esperta, mas também era pouco tribulosa, deu trabalho depois para Moisés, inclusive ficou leprosa, né? Ela tinha um poder de intuição de dobrar o seu irmão Arão, porque tinha um outro irmão chamado Arão, e Arão também não era gente boa, porque Arão ele trabalhava com Moisés ali em dupla com ele, porque como ele trabalhava sacrificando os animais, enquanto Moisés estava no monte orando, e está lá Arão trabalhando, no trabalho pesado, mas ele, em certa ocasião, ele transgrediu também as ordens de Deus, enquanto Moisés estava orando lá em cima no monte, ele lá embaixo, ele foi seduzido pelo povo, ele foi induzido a pecar, e fez um bezerro de ouro, e trouxe grande prejuízo. Quando Moisés desceu, então Moisés acabou com aquela farra. Moisés era um homem de oração, e Arão era de ação somente, não era de oração. Tiramos aqui algumas lições já dessa família, uma família mista, uma família que tinha Moisés, que era um grande líder, e já estava formatado para ser um grande líder do povo de Israel. Arão, ajudador de Moisés, mas que era um pouco atrapalhado nas suas atitudes, e Miriam também, né? Que arrumava sempre uma confusãozinha, e depois ela teve momentos de glória também, e tocou, dançou e glorificou a Deus, mas ela trouxe problemas para Moisés. Eu quero dizer para você que nem sempre você deve reclamar da tua família. Nenhum momento deve reclamar, porque a família, nós sempre falamos que a nossa igreja, Assembleia de Deus Renovação ADR, nós temos sempre essa visão e essa missão, é a igreja família de famílias, e família sempre tem problema, mas talvez de manhã os filhos, se tem 3, um está brigado com o outro, beliscando o outro, chutando o outro debaixo da mesa, mas daqui a pouco estão alegres, brincando, estão todos em família, é uma bênção. Família é uma bênção, é um projeto de Deus, entendemos isso? E Moisés estava aí, então vamos ver que só nesse início, nesse primeiro tópico aqui para estudarmos a vida, né, e o nascimento de Moisés, nós vemos que tem muito assunto mesmo, e os pais de Moisés, nós já citamos aqui, Arão
Arão, interessante, ele viveu 137 anos e Moisés viveu 120. O pai viveu 17 anos mais do que ele. E ele sumiu da história, Moisés, porque senão hoje seria uma romaria tremenda para o túmulo de Moisés. As pessoas adorando, venerando a ele. Por isso que Deus agiu dessa forma. Sumiu com Moisés, porque sabia que tinha um propósito que ele foi colocado e até o momento certo ele fez o que deveria ser feito. Mas os propósitos divinos para nós são realmente importantes pensarmos aqui também na vida de Moisés, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. É tanto que o propósito da vida de Moisés, outro dia eu trouxe uma palavra para a igreja e falei lá no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e versículo de número 20, está dito assim, no grande discurso de Estevão, aquele homem que foi um mártir, foi apedrejado, né, e morreu apedrejado. No versículo 20, quando ele estava discursando no Sinédrio, aí diz assim a palavra de Deus, inserindo aqui dentro do discurso de Estevão. Estevão falou assim: naquele tempo, é justamente no tempo que nós estamos falando, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e criou como seu próprio filho. Mas Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser, olha só, veio a ser poderoso em palavras e obras. Então, dá um resumo aqui. Estevão relatou como era Moisés. Veio a ser poderoso em obras e palavras, tinha uma palavra muito poderosa e as obras que ele praticava eram boas também. Mas a Bíblia nos omite, isso foi o testemunho de Estevão. Mas se você vai para o livro do Êxodo, o capítulo 2, do versículo 10 para o versículo 11, dá um salto da vida de menino, de criança de Moisés, para a vida de adulto de Moisés, quando ele tinha 40 anos, que matou o egípcio e enterrou e fugiu para o deserto. Já era também inserido no propósito de Deus, no plano de Deus. É bom sempre lembrarmos que, contextualizando o que estamos dizendo, sempre Deus tem propósito para nós. Esse silêncio de Deus, essa omissão de fala na Bíblia desse nascimento de Moisés, quando ele foi entregue para a filha de Faraó, foi estudar ali no palácio, certamente até os 40 anos, ele ia estudando, mas ficou muito tempo na casa da sua mãe, Joquebede, e do seu pai, Arão, e a sua irmã Miriam e seu irmãozinho Arão. É lógico, houve muitas travessuras, você tem que ler a Bíblia imaginando, eu tenho que ler a Bíblia imaginando, eu imagino como era aquela família, uma família maravilhosa, mas a mãe Joquebede, o pai Arão, não deixavam de ensinar as Sagradas Escrituras, porque Joquebede, se você procurar um pouquinho mais de detalhe, você vai ver que ela era uma levita. Então, eu imagino ela cantando com seus filhos, um coral maravilhoso, com seu marido, com seus filhos, e ela ensinava os princípios bíblicos do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que estava com eles ali, naquela terra, à beira de 2 cidades, porque onde eles estavam ali, tinha 2 cidades grandes, majestosas, que Ramsés tinha implantado ali o seu palácio. Era a cidade de Pitom e a cidade de Ramsés. Essas 2 cidades estavam ali. Então, eles trabalhavam, os hebreus trabalhavam para construir essa cidade, mas mal sabiam eles que um dia viria o resultado através de um hebreu que estava no meio ali dos egípcios e eles não sabiam. Muitas vezes nós até falamos dos governantes,
daqueles que estão na liderança. Muitas vezes nós falamos até coisas que não devemos falar, mas é bom, uma boa lição para nós. Sabemos que não são eles, mas já é Deus trabalhando, deixando que eles sejam a boca contrária para trabalhar, para que o povo se desperte. O povo despertou. Hoje estamos vivendo grandes apertos no mundo, no Brasil, por que não dizer de uma maneira geral, generalizada. Parece que estamos vivendo o tempo das vacas magras. Quem pôde acumular sabedoria, inteligência, conhecimento nos 7 anos de fartura, agora pode absorver. Eu sempre falo, talvez a pessoa quando chega a doença, uma enfermidade, aí pede oração para todo mundo, coloca todo mundo em movimento para orar, porque nem ele consegue orar, porque na hora da dor, da dificuldade, nós não conseguimos orar, mas nós temos alimento acumulado, alimento de oração, alimento espiritual. Nós tomamos tempo em ler a Bíblia Sagrada, sabemos muitos versículos bíblicos, não simplesmente por decorar, mas por praticar aqueles versículos bíblicos. Então, isso tudo é bom para nós na Escola Bíblica Dominical, colocarmos esse ponto. Vamos acumular em nossa vida o conhecimento e a prática da oração, a inteligência em saber fazer isso, a sabedoria em saber fazer isso é de suma importância para o verdadeiro cristão. Moisés, então, tem uma história bonita, muito linda, esse salto, então, de aproximadamente 40 anos, de um versículo para o outro, do versículo 10 para o versículo 11 do capítulo 2 de Êxodo. Então, traz para nós uma lição que esse tempo de omissão que foi omitido aqui nos textos sagrados, para nós podemos imaginar o que acontecia. Eu imagino lá na casa de Joquebede de Arão, com aquela criancinha. Aqui a Bíblia fala que eles conseguiram segurar a criança 3 meses. 3 meses. Olha que sofrimento para aquela mãe, porque com 3 meses, de 0 a 3 meses, a criança chora bastante, chora para mamar, chora porque está com a fralda suja, chora por causa disso, por causa daquilo, porque alguém mexeu com ela, porque sentiu frio, sentiu calor. Então tem vários motivos para chorar. Criança é tendente a chorar. Por isso que a criança sempre ela é alimentada quando ele chora. E a Bíblia é tão sábia que fala para nós nos tornarmos como uma criança, para nós adquirirmos o poder de entrarmos no reino de Deus, porque a criança, ela é dependente, ela é sempre dependente, depende do pai e da mãe. Então, a maneira que ela tem de reagir é gritar, né? Tá com fome, ela não sabe falar ainda, ela gritava. Moisés, o que quando gritava, imagine porque Ramsés II, depois que viu que as parteiras não deu certo aquele plano, ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos matar essas crianças, jogando-as dentro do Nilo, e ainda que o Nilo se torne um rio de sangue, mas vamos jogar todas as crianças do sexo masculino dos hebreus que nascerem, vão ser jogados lá. E Moisés estava na lista, é lógico. Eu imagino que quando passava aquela guarda egípcia perto da cabana de onde morava Joquebede de Arão, ela tampava a boca de Moisés. Fique quietinho, meu filho, fique quietinho, e cantava uma canção de ninar para ele, para que as pessoas passassem, para que os guardas passassem e não vissem e não adentrassem na sua casa. Mas ela não conseguiria guardar por muito tempo esta criança, porque daqui a pouco já estaria andando, engatinhando, já estaria falando e não conseguiria escondê-la mais. E ela trabalhava fazendo alguns cestos, alguns utensílios de junco, ali da beira do rio Nilo, que tem muito, né? O papiro, inclusive, que tem ali no rio Nilo, fantástico, maravilhoso. Então, na realidade, ela trabalhava com esses trabalhos manuais, e Miriam, um certo dia, estava olhando, e você imagina isso, você tem que ler a Bíblia imaginando.
Aí Miriam viu a mãe dela fazendo um utensílio diferente. Falou: o que é isso, mamãe, que a senhora está fazendo? Ah, estou fazendo um cesto de vinho, fazendo. E Miriam ficou atenta. Mas para que esse cesto? Né? A criança não se contenta de saber o que é, mas quer saber para quê. Aí a mãe teve que contar: eu vou colocar aqui o seu irmãozinho Moisés, porque os guardas estão passando por aí, a qualquer momento vão pegar o Moisés, vão jogar no rio Nilo, ele vai morrer. A menina tomou um susto, e Arão certamente ficou assustado, que era o outro irmãozinho de Moisés, mas ela contava aquilo para sua irmã e com lágrimas nos olhos, falou: olha, não conte para ninguém, eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Mal sabia ela que o plano não era dela, o plano é de Deus. Minha irmã, meu irmão, você que tem filhos, filhas, netos, netas, sobrinhos, sobrinhas, Deus tem um plano para a família. E quando Ele coloca esse pensamento na tua mente, pense imediatamente: isso é um plano de Deus, é propósito de Deus para salvar o meu filho, salvar a minha filha, salvar o meu neto, salvar os meus familiares, salvar a família. Deus ama a família, Deus cuida da família. E aí ela fez o cesto, betumou, impermeabilizou por dentro e por fora e colocou Moisés lá entre os juncos, e a menina, muito esperta, ficou olhando. De repente, a filha de Faraó, a princesa, vem e vê aquela criança linda e falou: é um hebreuzinho aqui, eu vou pegá-lo para mim. De repente Miriam aparece, esperta, mocinha esperta. Então, moça crente, adolescente crente, jovem crente, tem que ser esperta, ficar atenta a todas as coisas, porque o diabo faz as armadilhas. Então Ramsés, usado por Satanás, já tinha feito a primeira armadilha, que era da escravidão do povo lá no Egito, não deu certo, fracassou. A outra tentativa foi com as hebreias, as parteiras hebreias, não deu certo, fracassou. E agora, essa outra tentativa de um infanticídio generalizado para as crianças hebreias, então não deu certo também, porque continuava crescendo. E agora, um foi parar dentro do palácio, e aquela criança, ela foi entregue justamente na mão da sua mãe, a sua mãe biológica, Joquebede. E a menina levou o Moisésinho para lá. Imagino que alegria. O que foi choro de alegria, cântico de louvor a Deus. Deus, nós te agradecemos porque tu trouxeste o Moisés de volta. Mas ela sabia que era temporário. Muitas vezes você está agradecendo a Deus, mas você sabe que algumas lutas, dificuldades virão mais à frente, mas tenha focalizado na sua mente, focalizado no seu coração a grande vitória do momento, porque do futuro Deus já está cuidando. Uma palavra para o teu coração: acalme o teu coração, fique tranquilo, que ainda que esteja ruim agora, o melhor está por vir, o melhor ainda não chegou, o melhor vai chegar. Mas de vez em quando Moisés pegava a sua mãe e o seu pai chorando, e ele certamente perguntava: por que vocês estão chorando? Eles não contavam, mas eles tinham que devolver, teriam que devolver o Moisés para Faraó novamente, para a filha de Faraó, e assim o foi. E ele foi para ser educado ali nas escolas egípcias melhores, né? Então, filho da filha de Faraó, mas ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque quando vemos esse pulo do capítulo 2, versículo 10 para o versículo 11, ele foi visitar lá o acampamento dos hebreus e viu o sofrimento deles. E quando viu o sofrimento dele, falou: não, eu não posso ficar quieto, eu não posso ficar calado, o meu povo não pode sofrer, eu estou no lugar certo, Deus me colocou no lugar certo para defender o meu povo. E ele começou matando um egípcio, e de repente ele fugiu
porque ficou com medo de ser apanhado, mas já era Deus trabalhando para que esse silêncio de 40 anos no deserto fosse ali a forma maravilhosa, a forma fantástica de Deus trabalhar na sua vida para moldá-lo, para ser um líder tremendo do povo de Israel, o maior líder do povo de Israel, o libertador de Israel. Então ele estava ali, e é interessante você notar que logo que ele chegou lá no deserto, Deus não foi falando logo com ele, não, a missão dele. Deus deixou que ele penasse um pouquinho, que ele trabalhasse ali sozinho, solitário. Ele até desaprendeu a falar, ficou gago ali, porque não falava muito bem, não tinha com quem conversar. Ele espertamente também, ele muito vivo, quando ele chegou no deserto, tinha uma família, a família de Jetro, que tinha 7 filhas, e a filha mais velha chamava Zípora, e elas iam sempre apanhar água, né, lá no rio para levar, para dessedentar os animais, e o pai dava essa tarefa para as filhas, 7 filhas, né? Não é brincadeira. Então, ele estava ali tomando conta até que elas se casassem, e elas iam, e sempre tinha alguns pastores. Não eram pastores diferentes de outras pairagens, não. Eram pastores dali mesmo, da terra deles, do deserto ali, de Midian. E aqueles pastores chegavam, empurravam as moças e primeiro davam água para os seus rebanhos, para os seus animais. E depois que eles terminavam, aí que elas teriam o direito de apanhar água. E sempre chegavam tarde em casa, sempre chegavam tarde e enfurecidas, quem sabe até machucadas, porque os pastores machucavam aquelas moças, os pastores judiavam daquelas moças. Eu creio que esse aí não é um modelo bom de se seguir hoje, com pastores de igreja. E estamos falando agora não de pastores de animais, pastores de ovelhas, né? Que é um título importante de cuidar de ovelhas, cuidar de pessoas cristãs, pessoas tementes a Deus, tem que ter cuidado. Então, elas chegaram em casa muito cedo, porque Moisés, bravo, Moisés era treinado lá, treinou bastante, por isso que Deus, ele deixou você, está deixando você, quem sabe sofrendo um pouquinho, para os seus músculos fortalecerem, para você fortalecer a sua mente, você ter maior criatividade. Moisés avançou naqueles pastores, falou, não, aqui as damas primeiro, depois vocês. Então ele entrou e agiu e deu água para os animais das moças, pode dar água à vontade, levou para a casa, e quando chegou em casa o pai ficou assustado, falou, olha, por que vocês estão chegando tão cedo hoje? O que aconteceu? Nenhum pastor lá do deserto de Midian atacou vocês, proibiu vocês, deixou vocês pegar água primeiro. Falou, olha pai, o senhor não sabe o que aconteceu. Um egípcio que estava ali apareceu lá e ele enxotou os pastores de Midian e trouxe para nós esse benefício. O pai falou, mas por que vocês não trouxeram esse egípcio aqui? É gente boa. Eu preciso de gente desse naipe aqui, porque se você olhar para o temperamento de Moisés, quando nós olhamos para o temperamento de Moisés, é importante isso também. O nosso temperamento ele pode ser controlado pelo Espírito Santo, mas cada um tem um temperamento, e o temperamento predominante de Moisés é o temperamento melancólico. O temperamento melancólico é típico de artistas, de músicos, de inventores, filósofos e mestres. Essas classes de pessoas têm um temperamento melancólico. Quais são os pontos positivos de quem tem um temperamento melancólico? Ele é habilidoso, ele é sensível, ele é idealista, dedicado, minucioso, perfeccionista e leal. Imagina você que tem uma mulher em casa que é perfeccionista,
Você que tem um marido em casa e é perfeccionista, talvez ele não fala muito, não conversa muito, mas ele é habilidoso, sensível, ela é habilidosa, sensível, idealista, né? Dedicada no que faz, minucioso ou minuciosa, não é? Esses são os pontos positivos. E os pontos negativos, que tem também, quem tem um temperamento melancólico, é egoísta, porque muitas vezes tem minúcias, mas ele quer muito para si. Ele é pessimista, pensa muito em tudo dar errado, igual nessa pandemia a gente vê isso acontecer, essa tentativa de nós livrarmos-nos de problemas, né? Então a pessoa pensa, puxa, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, e é confuso, é crítico, é inflexível, é amuado também, o melancólico é amuado, é teórico, antissocial e vingativo. Antissocial quer dizer, por isso que Deus colocou ele lá no deserto. Já que você é antissocial, Moisés, você vai ficar lá no deserto. Não tem muita coisa para você fazer lá, se preocupar, mas você é habilidoso, você vai ver como que se comportam as serpentes lá no deserto, vai ver como que se comportam as árvorezinhas lá no deserto, que tipo de vegetação tem lá, como você fará para sobreviver. Você tem que usar a sua habilidade, use os seus pontos positivos. Então, Deus sabe qual é o teu temperamento, meu irmão, minha irmã, e Ele quer usar o teu temperamento para que você seja um líder, para que você seja uma pessoa vitoriosa. Na área que Deus te colocar, você será vitorioso e vitoriosa. E assim foi com Moisés. E ele, chegando ali na beira do poço, ficou demorando um pouquinho. Daqui a pouco vem Zípora, a mais velha, né? É lógico, o pai sabido também falou, olha, vou mandar a mais velha, vai que sai algum casamento, nós já temos uma na fila para casar. Zípora foi toda alegre. Moisés, um moço bonito, desde criancinha, diz a Bíblia que ele era um moço lindo, uma criança bonita, uma criança inteligente, e os pais viram que era uma criança inteligente e que era diferente, tinha alguma coisa diferente daquela criança, por isso que pouparam a vida dessa criança. Mas ele ficou interessado em Zípora, casou com Zípora, depois veio a prole de Moisés, né, que é um assunto para uma outra ocasião, mas Moisés, ele precisou de 40 anos de treinamento divino intensivo, antes de ser conhecido como grande líder do povo de Deus. Tem pessoa que quer ser líder da noite para o dia, aquele líder que nós chamamos o líder do micro-ondas, do fast food, muito rápido. Não se consegue. Quer ficar rico da noite para o dia, você tem que ralar, tem que trabalhar, você tem que passar pelo treinamento intensivo de Deus. Deus trouxe um tratamento divino intensivo para Moisés de 40 anos. Aprendeu muita coisa ali. E um belo dia, não foi no início logo dos 40 anos, ele estava já chegando aos 80 anos de idade. Quem sabe você está já nessa idade aí de 70 e pouco, 80, pensa, não, eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Não, quem sabe é agora que você vai começar a exercer esse ministério maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Deus já projetou para a sua vida. Então, Moisés, ele daqui a pouco viu uma sarça ardente que não se consumia, tentou se aproximar, aí veio a voz de Deus, aí Deus falou com ele, bradou com ele, olha Moisés, não chegue para cá, porque a terra que você pisa é terra santa, eu tenho uma missão para você, você vai agora livrar o meu povo de Israel lá do Egito, você foi escolhido por mim, você foi formado, agora você está pronto. Depois de 40 anos no deserto, você está pronto para libertar o meu povo que está sofrendo lá no Egito. Aí ele arrumou um punhado de desculpas, vocês sabem, nós já lemos aqui também, mas Deus falou, não, você vai, porque sou eu quem estou falando,
eu estarei com você. Deus diz para você nesta aula da EBD, e Deus está contigo. Não se precipite, não queira dar um passo à frente, adiante, sem a direção, sem a norma principal, que é obedecer às diretrizes de Deus. E Moisés obedeceu. E Moisés foi e libertou o povo do Egito. É importante nós entendermos que sempre há propósitos para nós. Esses propósitos são importantes que nós entendamos, né, ao longo da nossa vida. E por isso que a verdade prática fala de caráter, né, de caráter. O nome de Moisés é um nome egípcio. Talvez poucas pessoas pararam para pensar isso, porque tem, olha, eu vou mudar o nome de Abrão para Abraão, acrescentou uma letra, né? De Sarai tirou uma letra para Sara, mudou de Jacó para Israel, campeão de Deus, e assim outros nomes que foram mudados, mas aqui o nome não era tão interessante, porque o nome Moisés é um nome egípcio, porque sempre esse sufixo zés, que significa filho. Então, Moisés é filho tirado da água. Ramsés, Ram, né? Era filho de Ram, e assim por diante. Então, temos aqui uma linguagem egípcia, que precisamos entender também. E quando você lê esse texto bíblico de Êxodo, fala que quando a filha de Faraó recebeu esse menino de volta, falou, olha, eu vou colocar o nome dele de Moisés. Foi ela quem colocou o nome em Moisés, porque ele foi tirado das águas do Nilo, do Egito. Ele foi tirado das águas. Então, era importante também esse significado. Mas hoje, para nós, em lideranças do século XXI, é bom que entendamos que nessa verdade prática, que nós acabamos de ler aqui, liderança autêntica está relacionada com caráter, com coerência e exemplo. Então, nós precisamos primar pelo caráter, porque o nosso caráter, ele é muito mais significativo para Deus do que o nosso nome. Não adianta você ter um nome, filho de fulano, filha de ciclano, tem tal graduação, tem um currículo muito grande, um currículo maravilhoso, mas você tem um caráter deformado. Deus, ele conserta o caráter das pessoas através do Espírito Santo de Deus, atua assim como atuou na vida de Moisés. Então o caráter é importante, Deus muda o caráter das pessoas. E quando nós olhamos aqui, eu queria dar sequência logo para nós estarmos encerrando, que a história é tão gostosa, nós podemos falar muito sobre Moisés aqui, e podemos ajudar pensando, imaginando, leia a Bíblia, imaginando, pensando no que aconteceu nas entrelinhas, porque nas entrelinhas tem coisas que nós não paramos para prestar atenção e são importantíssimas. O ministério de Moisés é um tópico abordado na lição. Então, qual o ministério de Moisés? Libertador, legislador, profeta e sacerdote. Por que profeta? Porque ele ouvia de Deus e trazia para o povo. Sacerdote, porque ele ouvia do povo e levava para Deus. Então, ele tinha um ministério que exercia. Imaginemos, então, a vida de Moisés, nos 40 anos já de peregrinação pelo deserto, tirando o povo de Israel do Egito. Olha, as promessas de Deus sempre se cumprem. Eu quero controlar a minha vida, eu quero consolar a tua vida também com esta palavra, que Deus, ele sempre controla a nossa vida, ele está no controle da nossa vida quando nós o deixamos controlar. Eu sempre repito isso, mas se você não deixar que Deus controle a tua vida, não adianta você falar, Deus está no controle. Deus não estará no teu controle se você não o deixar controlar. As coisas estarão desgovernando, porque na realidade sabemos
que as escolhas, o livre-arbítrio que nós temos na nossa alma são importantíssimos para nós. Eu quero estar debaixo da bênção de Deus, eu quero estar debaixo da proteção de Deus e que os propósitos de Deus para a minha vida, todos eles sejam cumpridos e todos eles que ainda estão para se cumprir, se cumprirão em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. O ministério de Moisés foi fantástico, o grande libertador. Eu creio, se fosse eu ou você, que recebesse aquela palavra de ordem de Deus, vá para tirar o meu povo do Egito, na primeira cidadezinha que ele chegasse, ele já chegava como ali no bairro lá do Ipiranga, não é? Ele já chegaria declarando a libertação. Olha, declara libertação, independência ou morte, não é? Não, mas ele esperou no tempo de Deus também, foi e fez os milagres. Ele conhecia de cobra, conhecia de serpentes, e então lá quando o faraó quis realizar algumas mágicas com os seus mágicos, né? O que ele fez foi muito maior, porque tinha a operação de Deus. Ele usou algumas ferramentas, ele tinha o cajado e tinha a vara com ele, né? Ele tinha alguns instrumentos que não são muito propícios para a guerra, mas eram suficientes para vencer todas as batalhas e ser um grande líder. Talvez Deus não te deu grandes ferramentas seculares, mas Deus te deu a vara e o cajado na sua mão. Isso é o suficiente. O mar vermelho vai se abrir, porque você tem a arma de Deus nas suas mãos. Então, o legado que Moisés deixou para nós é um legado maravilhoso. Ele deixou, depois que Deus o tirou daqui, deixou Josué, que deve ser, quem sabe, a próxima lição, falar sobre Josué. Ele deixou algumas pessoas preparadas para assumirem o posto, para tocarem o trabalho, para tocarem aquele povo e levarem até colocar os pés na terra prometida. Eu estou falando aqui um pouco sobre a vida de Moisés, retrocedi um pouco lá para a família de Jacó, mas o legado de Moisés é um legado de comunhão com Deus, porque naquele dia que ele viu a sarça ardendo e não se consumia, Deus queria que ele tivesse uma vida de maior intimidade com ele. Moisés, eu quero falar com você sozinho, a sós. Deus quer falar conosco muitas vezes a sós. Ninguém por perto, ninguém para influenciar, mas ele fala com você e as coisas vão acontecer. Ele trouxe exemplo de humildade. Foi considerado o homem mais manso, apesar de ter matado o egípcio, né? Então foi considerado por Deus um homem manso. São características importantes do líder que tem caráter, que tem coerência e que também tem a direção de Deus para sempre sair com um exemplo bom para os outros que vêm atrás, que o acompanham, que estão ao lado dele. Um grande líder, esse grande líder Moisés. O capítulo 11 que nós lemos aqui, que nós vemos o comentarista dizendo muito lá em Efésios, naquela galeria dos heróis da fé. O capítulo 11, vamos ler aqui para encerrar, o versículo 29, quando ele fala que Moisés era esse grande líder. 11 e 29, diz assim a poderosa e santa palavra de Deus: pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-la, morreram afogados. Eu quero dizer para você, essa palavra de vitória alegra o meu coração. Se nós estivermos na direção de Deus, seguirmos toda a orientação, porque é uma palavra que eu sempre sei e entendo do Velho e do Novo Testamento. Deus traz para nós ordens e comandos, estão todos aqui na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, ordens e comandos para serem obedecidos, porque se você chegar para um adolescente, você tem filhos adolescentes em casa,
Aí você fala com ele, olha, se vocês quiserem, vocês arrumem a cama de manhã. Se vocês quiserem, lavem o rosto, escovem os dentes e se arrumem direitinho para ir para a escola. Olha, o quarto vai ficar uma bagunça daquelas, né? Mas quando tem ordens e comandos dentro da sua casa, não que você queira ser um ditador, uma ditadora, não, mas você tem normas maravilhosas. Eu me lembro de umas crianças que eram muito amigos nossos, hoje estão casados todos eles, e eles queriam dormir lá em casa, e a Mirinha, minha esposa, sempre gostava, vamos trazer os meninos aqui. Eu falei, olha que os meninos são terríveis, os meninos são os únicos que davam canseira no cachorro que eu tinha eram eles. Eu não conseguia cansar o cachorro, mas eles conseguiam, que corriam, o cachorro estava com a língua de fora, mas eles iam dormir, a Mirinha arrumava a caminha deles lá, eles iam dormir de manhã cedo. Quando nós levantávamos, eles já estavam em pé, já tinham esticado o lençol da cama, arrumado a cama, e já estavam lá perguntando, tia, tem alguma coisa para nós fazermos? Eu quero ajudar aí para servir o café. Eles estavam prontos, porque os pais ensinaram. Eu admiro muito aquele casal que tratou tão bem daquelas crianças que hoje certamente serão bons pais, estão sendo bons pais. Então, nós temos que deixar um legado bom, deixar sucessores para nós, sucessores que estão nos ajudando em tempo de crise, de dificuldade, em tempos de bonança também. Então, Moisés, o grande líder de Israel, entendemos aqui que ele foi um líder fantástico, maravilhoso. E bem diz aqui a verdade prática, liderança autêntica está relacionada com caráter, coerência e exemplo. Apenas uma citação a mais. Não é uma citação da minha cabeça, fruto da minha imaginação, não. Hoje as pessoas, ao invés de usar o caráter, querem usar o carisma. O carisma, adorar fulano e beltrano, vamos colocar fulano para fazer isso, para fazer aquilo. Na liderança, somos muito tentados a isso, não é? Para agradar fulano ou beltrano, para dar uma ocupação para fulana ou beltrana. Não, isso não é coerência, não é caráter, isso é carisma. É bom, precisamos ser carismáticos, ser bem-humorados também, mas a raiva santa também é muito bom. Moisés, quando precisou usar, ele usou, né? E sabemos que tem líderes com vários temperamentos predominantes, né? Paulo tinha predominantemente o seu temperamento não era melancólico, ele era um temperamento não sanguíneo, mas um temperamento bastante rígido, um temperamento que cuidava das pessoas de uma maneira forte, se enraivecia com algumas coisas, mas para o bem das pessoas. E os temperamentos não podem ser exagerados, porque ninguém tem um temperamento só, mas o temperamento que nós tivermos, vamos deixar ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Esse temperamento melancólico de Moisés é importante. Temperamento colérico de Paulo é importante. Um grande líder também deixou grandes liderados para liderar o povo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que sejamos líderes, assim como Moisés foi líder, assim como Paulo foi líder e outros tantos, nos espelhamos nele. E o tempo do silêncio, lembre disso, o tempo do silêncio de Deus na tua vida pode ser igual ao tempo de silêncio na vida de Moisés. Moisés ficou um tempo na obscuridade, mas quando ele apareceu, Deus deu para ele essa tarefa, ele nos 40 anos livrou o povo do Egito. Jesus, da mesma forma, dos 12 anos até o seu batismo, lá na beira do Jordão,
ficou obscura a sua história, obscura. Certamente Deus estava forjando no homem Jesus, porque Jesus 100% homem e 100% Deus. O homem Jesus, grande líder. Eu quero seguir o líder Jesus. Eu quero seguir esse líder, porque ele mesmo falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Moisés foi considerado um homem manso. Jesus, ele se identificou: eu sou manso e humilde de coração. Então vamos aprender de Jesus, vamos aprender com os exemplos de Moisés, aprender com esses homens aí, seremos vitoriosos. O grande líder de Israel, Moisés. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Muito obrigado a todos vocês que ouviram, que participaram conosco dessa lição tão especial. Muito obrigado. Fiquem na gloriosa e santa paz do Senhor. Amém. Que privilégio ouvir o pastor Paulo, com toda a sua didática, com toda a sua expertise, com toda a seu gabarito e a sua experiência, nos trouxe uma aula abençoada. Pastor Paulo, que Deus abençoe a sua vida grandemente, que Ele continue lhe dando graça, unção e sabedoria para ensinar-nos e para ministrar aos nossos corações a palavra do Senhor. Eu sou, de novo, reitero que somos privilegiados em poder trabalhar debaixo da sua liderança. Que Deus abençoe grandemente ao Senhor. Amém? Muito bem, meus irmãos, meus amigos, eu tenho certeza que vocês gostaram muito dessa aula. E agora eu peço para que vocês compartilhem essa aula com o maior número de pessoas que vocês puderem. Dê o seu like ali, para que também possamos impulsionar a nossa página do YouTube. E faça chegar esta palavra, este ensino ao maior número possível de pessoas. Vocês que estão se preparando agora para sair para o primeiro culto da manhã, que também não deixem de assistir e de compartilhar esta aula. Amém? Eu vou orar nesta manhã para agradecer a Deus por esta aula, por este dia, por este domingo, e que o Senhor Jesus possa falar melhor a cada coração. E se Ele não voltar até o próximo domingo, estaremos mais uma vez aqui para ministrar a aula na Escola Bíblica Dominical. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, pelo dia que o Senhor tem nos dado, pelo fôlego de vida, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra na ministração, Senhor, desta lição na Escola Bíblica Dominical, Pai. Te louvamos e bendizemos pela vida do Teu Filho, Pastor Paulo Silas. Continue dando a ele a Tua graça, a Tua unção, ó Pai, para que possa, Senhor, nos liderar e ensinar a Tua santa palavra, Senhor. Fica com todos aqueles que estão, Senhor, a caminho da Tua casa neste momento, aqueles que irão assistir e ouvir essa aula no decorrer do dia, no decorrer da semana, Pai. Fala conosco, é o que nós, no nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, queridos. Que o nosso Deus possa lhe abençoar grandemente. Quero agradecer mais uma vez a todo o corpo docente da Escola Bíblica Dominical, ao nosso pastor presidente pelo apoio, à ADR Comunicação e a todos os irmãos, a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Reitero aqui uma lembrança das aulas que estamos ministrando para as nossas crianças aos sábados, para os jovens também aos sábados, no Renovazum, né, como dizem eles, ministrado também liderado pelo professor Juninho, pelo Samuel, pela Janete, pelo EBQ, Escola Bíblica, às quintas-feiras, a nossa missão Te Entendo. Enfim, todo o departamento da Escola Bíblica Dominical, o nosso muito obrigado. Pastor José Oscar, nosso companheiro da superintendência, e todos os professores. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e vos conceda uma semana maravilhosa. Logo mais às 10 horas o nosso culto matinal e às 18 horas o nosso grande culto da família na Assembleia de Deus Renovação. Se você ainda não fez a sua inscrição para o culto, corra lá, faça a sua inscrição e esteja conosco adorando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Fiquem atentos à nossa agenda, à nossa programação semanal. Nós temos muito conteúdo, muitos trabalhos sendo realizados pela Assembleia de Deus Renovação. Essa semana tivemos a inauguração dos NEs, os Núcleos Evangelísticos, e tem sido uma bênção realmente. Eu tenho certeza
que o Senhor fará grandes bênçãos e trará muitos e muitos bons resultados através deste trabalho. Amém? Que todos tenham um domingo na paz do Senhor. Esta é a sua Assembleia de Deus Renovação, a ADR, na Visão 2020. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Todos tenham um excelente domingo na paz do Senhor. Amém.